Olá, tudo bem? É prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandra Ruiz, eu sou gerente de RH, sou formada, sou psicóloga, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas. É um prazer estar aqui com vocês e dividir com vocês um pouquinho da minha experiência. Essa semana é a Semana do Servidor, eu quero parabenizar todos os servidores, né, que estão sempre presentes na vida de todos os brasileiros. E a gente vai dividir um pouquinho com vocês. Vamos falar hoje sobre relações humanas no trabalho. Nesse momento, né, de tanta dificuldade, onde a gente ficou tão distante das pessoas, em isolamento, nós pudemos ver o quanto é difícil a gente ficar longe de quem a gente gosta, dos nossos colegas de trabalho. E também foi um momento de reflexão, né, onde a gente pôde avaliar como as relações humanas elas são complexas, né? Então elas estão presentes desde o momento do nosso nascimento, onde a gente começa a ter as nossas primeiras relações sociais com a família, com a escola e com os amigos. E isso, conforme a gente vai se desenvolvendo, nós vamos nos relacionando com as pessoas e aprendendo com elas. Quando nós iniciamos nosso trabalho, nossa vida, né, no trabalho, nós começamos a nos relacionar com pessoas. Essas pessoas são funcionários, gestores, clientes e todos aqueles seres humanos que são envolvidos nessas relações, né? E essas relações, elas são complexas, né? Em algumas situações a gente tem boa performance, em outras dificuldades, em outras até gera conflitos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas relações humanas no trabalho. É importante salientar que todas as organizações de todos os países do mundo, né, tem algo que faz parte do cotidiano, que são as relações humanas, né? Quando falamos em relações humanas no trabalho, nós falamos de algo que vai muito além da hierarquia de processos, né? Vai muito além do sistema, né, de trabalho, muito além da organização tecnológica, administrativa, de processos, né? Nós falamos de colegas de trabalho, relações entre gestores, relações entre colaboradores, relações entre clientes, e isso envolve um desenvolvimento pessoal muito grande, porque nós precisamos das pessoas para executar nossas tarefas. E agora, né, nesse processo de home office e de falta de contato físico, né, até com as pessoas, foi um momento de muita reflexão, né, porque nós tivemos que parar, né, tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo para desenvolver um outro formato de relação. Porém, o contato ele sempre houve, né? Agora em outros formatos, mas a gente continua se relacionando. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E pensando, né, que a gente sempre está a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, essas relações, elas estão presentes o tempo todo no nosso trabalho. Como que as relações humanas influenciam o ambiente de trabalho, né? Como é que essas relações com as pessoas influenciam no dia a dia, né? Essas relações humanas no trabalho, elas ditam o grau de motivação dos colaboradores. Então, a gente pode tirar como exemplo o nosso próprio comportamento. Nós nos sentimos muito mais motivados quando a gente tem uma boa relação com os colaboradores, com os nossos colegas de trabalho, né? Quando há um clima organizacional favorável, quando a empresa é participativa, quando é dado a chance da gente se pronunciar, ouvir e trocar informações e trabalhar de uma forma mais motivada, nós percebemos que a gente vai até mais feliz para o trabalho, se relaciona muito melhor com as pessoas, né? Então, o envolvimento das pessoas, ele só é possível na prática quando a organização empresarial, ela tem um ambiente propício para as relações saudáveis, né? Por isso que hoje é um grande trabalho, uma grande preocupação, né, das empresas em manter um clima organizacional positivo, né, com qualidade, para que as pessoas se sintam felizes, se sintam bem dentro do trabalho, para se relacionarem bem e ter uma melhor produtividade em equipe, né? A gente vê várias pesquisas em que as empresas hoje elas têm uma melhor performance quando ela tem um grupo motivado, um grupo feliz no trabalho, né? Então é muito importante que essas relações elas sejam muito saudáveis. É claro que a gente vai ter nesse caminho conflitos e problemas, porém nós temos que tentar ir
resolvendo tudo isso para que a relação seja saudável, né? O que afeta, né? O que vem afetar negativamente as relações humanas no trabalho? O que prejudica as relações para que elas sejam saudáveis e praticamente evolutivas e importantes no desenvolvimento do trabalho, né? Dos fatores que prejudica bastante a falta de relação humana no trabalho é a falta de empatia, né? Empatia, ela é uma qualidade que ela está ausente em muitas organizações. O excesso de padrões, né? Então, são tantos padrões, tantas normas que as pessoas têm que cumprir, o medo de ouvir, a robotização, ela faz com que deixe o mais distante do humano possível. Isso faz com que as ações dos colaboradores elas tenham um distanciamento, porque as pessoas ficam com medo de se pronunciar, elas não têm paciência de ouvir, elas não enxergam o outro como ser humano, elas querem se colocar como melhores umas que as outras e não, às vezes não valorizam a opinião daquele funcionário que está envolvido no processo e com isso não gera empatia, né? Ou seja, não se coloca no lugar do outro e não se ouve. Então, a falta de empatia, ela afeta negativamente a relação humana no trabalho, né? Isso torna-se cada vez mais difícil, né? Que as funções sejam executadas em equipe, né? Então, os colaboradores não conseguem criar uma sinergia entre eles para que essas relações elas sejam positivas. E isso é uma grande dificuldade para que as relações aconteçam, né? Então, quanto mais a pessoa ela fica robotizada, imersa em processos e mais distante do ser humano, de ouvir, de criar empatia, de entender o que o outro tem a dizer e se disponibilizar para o outro, mais difícil fica a sinergia do trabalho em grupo. É claro que em algumas situações o funcionário, o gestor, ele precisa se posicionar individualmente, né? Porém, esse distanciamento do ser humano, ele se distancia de um ser empático e com isso se torna tem aí uma dificuldade, né, para que essas relações humanas sejam positivas. Um outro fator que afeta negativamente as relações humanas no trabalho hoje em dia é o desrespeito, né? Então, as pessoas não respeitam mais o que o outro tem a dizer, né? É fruto da ausência da empatia gera o desrespeito. Então, situações desrespeitosas, elas causam diversos transtornos entre os colaboradores de uma empresa, né? Então, comentários ofensivos, a fofoca, atitudes rudes, a falta de ouvir, o desrespeito, né? Então, tudo isso causa, né, uma relação negativa. E esse desrespeito, ele dificulta, é um outro fator, fora a empatia, a falta de empatia, que dificulta as relações humanas no trabalho. Então, nós temos que sempre pensar no que o outro é um ser humano, que eu tenho que gerar uma empatia com as pessoas e sempre respeitando a sua individualidade, seja como for, para que eu possa ter uma relação positiva e uma relação humana no trabalho. Um outro fator que afeta também negativamente essas relações humanas é a arbitrariedade, né? A arbitrariedade, elas são posturas arbitrárias em que as pessoas tomam atitudes dentro da empresa, não pensando no bem-estar do outro, né? Então, confundem e acaba tem colaboradores ali desmotivados, porque a arbitrariedade ela é uma prática que causa grandes índices de turnover na empresa. Então, quando a pessoa se sente ofendida, é tomada alguma atitude arbitrária, ela acaba saindo da empresa, indo embora e às vezes gerando um transtorno, porque ela já estava dentro de um processo e ali vai começar uma nova pessoa que desconhece tudo e tudo começa do zero. Então, a arbitrariedade, que tomar atitudes, né, que ofenda,
que seja, que não deixe a pessoa ter as suas próprias decisões e ser respeitada, né? A gente vê muito dentro da empresa aquela frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é uma frase de arbitrariedade que a gente ouve bastante dentro da empresa, né? E que acaba sendo uma comunicação também violenta, e isso faz com que a pessoa se distancie, né? Perca a motivação e acaba prejudicando as relações humanas no trabalho. Um outro fator que afeta muito negativamente as relações humanas no trabalho é o excesso de competitividade. Em ambientes corporativos, a competitividade ela é até saudável, né? Quando ela é para o desenvolvimento de habilidades. Porém, a competitividade, quando ela é excessiva e ela se torna desrespeitosa, né? Que é aquela pessoa que pensa em derrubar o colega, passar a perna no colega, falar mal para pegar o lugar do amigo, fofoca e manobras negativas, né? Então usa de várias estratégias para poder conseguir o seu objetivo, né? Então, num ambiente com tantos fatores negativos e nocivos, fica muito difícil manter uma relação humana, né? Porque o excesso de competitividade ele pode se tornar doentio e nocivo, e com isso há um afastamento também da relação saudável no trabalho, né? E a pessoa, por muitas vezes, é afastada com depressão, com doenças, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas a pessoa está ali vivendo um sofrimento emocional muito grande, né? Por conta de cobranças, de injustiça, de arbitrariedade, e isso dificulta com que ela tenha uma relação positiva com a empresa, ela deixa de ser produtiva, ela se prejudica pessoalmente e prejudica também o desenvolvimento em equipe e a produtividade da empresa. Bom, como é que pode ser, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode garantir que esse quadro se reverta? Então, tem muitas empresas que me perguntam, como que eu faço, né, para que a minha empresa ela seja mais positiva, que tenha menos turnover, que as pessoas conversem melhor, que elas se relacionem melhor, que tenha uma relação humana no trabalho positiva, para que eu me sinta mais feliz, mais bem preparado e eu tenha um espaço aberto para eu poder falar, para eu ouvir, né? É claro que tem empresas que têm isso de uma forma bem clara, tem outras que têm isso de uma forma velada, e tem algumas situações em que você, funcionário, pode procurar os profissionais de RH ou as pessoas ali que sejam mais próximas, mais acessíveis, para que você proponha essa ferramenta que é o feedback, né? O feedback é uma ferramenta que contribui para identificar e analisar qual é a percepção que os colaboradores têm sobre os seus líderes e a organização e vice-versa. Então, é muito importante essa troca, né? Onde você escuta o colaborador e ele vai falar qual é a dificuldade, se é com algum funcionário, com algum gestor, com algum processo, com alguma dúvida, ou até ouvir sugestões de melhoria que ele tem a falar, né? Essas habilidades, os seus pontos de melhoria, os pontos fortes e pontos fracos, eles têm que ser ouvidos, né? Vale ressaltar que essa ferramenta, ela deve sempre ser aplicada por um profissional qualificado, seguindo os princípios éticos, né? Então, ela tem que ter um profissional que saiba ouvir, normalmente é o profissional do RH, né? Com uma sala especial, mantendo os princípios éticos de sigilo com o funcionário, e também essa troca ela é muito importante para que o colaborador possa desmistificar, né, algumas questões que às vezes ele às vezes não existe, até existe uma fantasia e às vezes é um fato real. Então, é muito importante que esse profissional qualificado ele esteja sempre presente para tentar resolver de uma forma muito tranquila com o funcionário todos os problemas que ele está vivendo ali, para deixar o mais tranquilo, o mais feliz possível no trabalho, com menos dificuldade de relações, para que ele se sinta melhor ali no seu ambiente de trabalho.
Um outro ponto que vem sendo muito discutido, que é muito importante para melhorar as relações humanas no trabalho, é a inteligência emocional, né? Essa é uma habilidade fundamental para as relações humanas. A inteligência emocional, ela é importante para que cada pessoa compreenda as próprias emoções e que ela saiba lidar de maneira eficaz, né? Então, é graças a essa inteligência emocional que é possível evitar respostas abruptas, né? Ser grosseiro, ser rude com as pessoas, atos impulsivos, né, que é responder de uma forma sem pensar, e se colocar em situações embaraçosas por muitas vezes, fatores altamente prejudiciais para as relações humanas. A inteligência emocional, ela era uma prática, né, era uma leitura muito focada para quem era da área da psicologia, das relações humanas, do RH, né? Atualmente, nós temos muita disponibilidade na internet desse conteúdo. Então, nós temos aí conteúdos disponíveis, muita leitura, muitos livros, muitos sites, muitos psicólogos, muitas palestras, revistas que falam um pouco sobre inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é um fator que todo ser humano é importante que ele desenvolva para que ele se pronuncie de uma maneira mais tranquila com a vida, com o mundo, com as pessoas, né? Então, ele começa a se relacionar a partir do momento que ele se conhece, que ele tem um conhecimento do que o que é melhor para ele, uma tranquilidade maior em se pronunciar, ele consegue se relacionar melhor com as pessoas. Então, a inteligência emocional é um desenvolvimento pessoal, onde cada um precisa ter essa busca, né? Então, às vezes o RH, ele proporciona e disponibiliza material, conteúdo, palestras, e às vezes até mesas redondas e bate-papos falando um pouco sobre inteligência emocional, mas o próprio colaborador, o próprio funcionário, ele pode buscar uma leitura breve, onde ele consiga entender como é que funciona esse mecanismo, para ele se desenvolver como pessoa, para melhorar as suas relações, tanto em casa, com a vida e com o trabalho, né? De uma forma mais positiva, menos agressiva, menos tensa para ele mesmo, né? Então, quanto mais tranquilo, melhor ele se relacionar com as pessoas, ele vai ser mais feliz e vai ter uma relação melhor com as dificuldades que aparecem no dia a dia. Um outro ponto muito importante para que a relação humana no trabalho aconteça é a comunicação, né? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de se comunicar, de ouvir o outro e também de se expressar. Então, todas as pessoas ligadas à organização, elas precisam ter essa habilidade para que a comunicação ocorra sem ruídos, né? E a mensagem que ela seja transmitida para que todos possam se desenvolver. Então, é sempre importante a gente verificar quando a gente passa um comando ou transmite uma informação ou faz alguma solicitação para o outro, que a gente se certifique que essa pessoa realmente compreendeu aquilo que você está precisando para você, né? Porque nem sempre a forma como você se comunica é como o outro entende. E essa comunicação, ela é importante que ela seja muito clara, né? Muito limpa, muito objetiva, para que ela seja eficaz. Nós temos visto até agora grandes empresas e tem se falado muito agora no mercado da comunicação não violenta, né? A CNV. A comunicação não violenta são treinamentos que a gente vem dando, e um outro assunto que a gente vem discutindo, que é como as pessoas podem se comunicar de uma maneira mais positiva, mas para isso, é claro, ela precisa ter um desenvolvimento pessoal maior e um crescimento e também um empenho da parte dela para ela melhorar a sua comunicação. Quando essa comunicação é eficaz, muitos conflitos, dificuldades, ruídos, eles são evitados. E a comunicação eficaz, ela gera também, é um dos fatores que melhora muito a relação humana no trabalho. Um fato muito importante que eu gostaria de falar aqui hoje é a questão da diversidade, né? Todas as empresas hoje, elas estão investindo muito na diversidade. O que é a diversidade? A gente entender o outro como ele é, né? Então, a gente tem hoje pessoas com estilos diferentes, com culturas diferentes, cada um é um, né? E as pessoas antigamente tinham uma dificuldade de respeitar isso, né? Elas cobravam que o outro tivesse um padrão
que era classificado como correto em cima dos padrões que ela foi educada e do desenvolvimento pessoal dela, né? E hoje nós temos que, na verdade, desconstruir todos esses preconceitos que a gente tem para entender que a diversidade ela é um respeito para com o outro, né? Então essas relações elas são favorecidas quando há trocas entre essas pessoas diferentes, né? Principalmente porque a diversidade ela enriquece o compartilhamento de ideias, né? Então entre todos os colaboradores. Essas trocas elas também favorecem o quê? A empatia que a gente já falou aqui hoje, né? Uma vez que esses profissionais eles passam a ter contato direto com experiências distintas. Então é muito importante que eles, ao longo de todo o processo, dentro da organização, dentro do trabalho, que você compreenda o outro, né? E seja capaz de se colocar no lugar do outro, né? Então é muito importante que a gente evite, né? A gente se desconstrua de conceitos sociais que a gente traz com o nosso desenvolvimento e julgue as pessoas, né? Então, piadas, tirar sarro das pessoas, acreditar que aquela pessoa não vai para frente por esse ou por aquele motivo, por essa raça ou por aquela, por gênero, por qualquer tipo de preconceito que eu tenha, por religião, a gente já vê N discussões em empresa por religião, às vezes até por time de futebol, por raça, por a pessoa ser uma pessoa diferente, né? Então a gente tem que entender que a diversidade dentro da empresa ela é presente hoje. E nós temos, né, que entender isso e desconstruir todos os nossos preconceitos para que a gente consiga ter a empatia, se comunicar bem, desconstruídos de todas as relações negativas que a gente tem com as pessoas, né? Então, as relações positivas, ela faz com que o grupo se desenvolva e com que a pessoa se torne cada dia melhor. E com isso colabore com uma relação humana saudável dentro do trabalho, né? O que a gente busca todos os dias, né? A empresa, né, então, independentemente da área de atuação, ela é formada por pessoas. Então, nós podemos ter a mais alta tecnologia, qualquer área, qualquer empresa, ela precisa de gente, precisa de você, né? Então, nós temos que, dessa forma, é essencial, né, que se invista na criação de relações positivas entre os colaboradores. A gente percebe que as empresas que têm relações negativas, elas têm uma baixa performance, um alto turnover e um índice de insatisfação muito grande. Então, hoje é muito importante que a gente comece, cada um invista, né, no seu próprio desenvolvimento pessoal, para que esse desenvolvimento ele chegue até o outro e essa troca seja um ganho, né? E tudo depende de você, né? Cada gesto diferente que você faz muda tudo, né? A gente já teve vários relatos de colaboradores que falam, poxa, uma pessoa veio e gritou comigo. Quando eu respondi de uma forma diferente, desconstruiu aquela ideia, né, de que aquela forma de comunicação dele era eficaz. Então, às vezes, a forma como você se coloca, como você se comunica, como você gera empatia, desconstrói muitas relações de dificuldade, né? Então, a comunicação fluida, os feedbacks de qualidade, o respeito às diferenças e o controle das emoções, eles são os fatores fundamentais para que a gente tenha boas relações humanas no trabalho. É muito importante, então, que a gente invista no nosso próprio desenvolvimento, no desenvolvimento do grupo e no desenvolvimento da empresa como um todo. Essas relações elas se tornam muito mais positivas quando esses fatores eles trabalham e caminham juntos, né? Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que eu sempre cito, né, no final das minhas palestras, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, vamos nesse momento agora, né, que a gente está tão vulnerável, né? E testamos tantas coisas nesse momento tão difícil de ficar distante de pessoas, né? Às vezes abrir mão de estar perto até de pessoas que você ama da sua família por conta dessa pandemia terrível que nos
que veio até nós agora, né? Que eu acho que essa experiência ela foi importante para a gente se relacionar de uma outra forma com o mundo, né? E que a gente assim utilize todo esse nosso momento de introspecção mesmo, porque a gente se viu muito sozinho agora, né? E quando a gente se vê sozinho, a gente tem que se reinventar, né? Então agora chegou o momento da gente se reinventar, da gente procurar ser melhor, da gente enxergar o outro como uma alma humana, né? E não como um processo, e não como alguém que eu quero passar por cima, ou não como alguém que eu quero tomar o lugar, ou não como alguém que eu quero que se perca. A gente tem que entender que essa alma humana, ela é uma alma tão importante quanto a sua. Então nós temos que ter esse respeito com todos e procurar sempre caminhar de uma forma positiva. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada a todos. Eu espero que a gente tenha trocado informações importantes, eu estou à disposição. E parabéns a todos os servidores e que a gente procure a cada dia mais se relacionar melhor e ser mais feliz no nosso dia a dia. Um abraço a todos, fiquem com Deus.